Bom, e agora a gente fala das demissões na Prefeitura de Cachoeira do Sul. Depois de 2 meses do anúncio de cortes de CCs, de cargos em comissão, de funções gratificadas, de regimes suplementares para reduzir os gastos com folha de pagamento, finalmente a lista saiu. Os nomes foram oficializados às secretarias na sexta-feira e na manhã de hoje era intensa a movimentação no gabinete do prefeito José Otávio Germano na tentativa de reverter a exoneração de alguns nomes. Teve até secretário ameaçando deixar o cargo. E quem acompanhou isso tudo e está ao vivo para trazer detalhes é a Thelma Tomás. Thelma, boa tarde. Semana que começa agitada aqui em Cachoeira do Sul. Conte tudo para a gente o que está acontecendo lá pela Prefeitura. Boa tarde, Nunes. Boa tarde para quem nos acompanha em casa. Foi movimentadíssima amanhã na Prefeitura Municipal. Eu estava por lá porque tinha agendas com alguns dos secretários, inclusive para atualizar a questão do ITR que a gente já trouxe aí, demonstrando mais uma vez que a crise financeira está instalada e agora vem se tornando cada vez mais pública, já que o prefeito José Otávio Germano está atacando em todas as frentes, tentando aumentar a arrecadação e fugir da lei de responsabilidade fiscal que está apertando cada vez mais a gravata do gestor municipal aqui de Cachoeira do Sul. Além do ITR, então, agora veio finalmente a promessa que já estava se arrastando há mais de 2 meses nos cortes de FGs, CCs e regimes suplementares. A listagem oficial saiu na sexta-feira, como tu mesmo antecipaste aí, e de fato aconteceu aí um corte em torno de 52 nomes, que chegaram em todas as secretarias. E hoje de manhã, enquanto eu aguardava pelo secretário de governo, presenciei então essa via sacra de secretários circulando pelo gabinete, tentando reverter o corte dentro das suas pastas, principalmente porque muitas das pastas foram ceifadas em nomes e pontos estratégicos. Eu conversei então com o secretário de governo também sobre essa mudança na estrutura dos cargos dentro de cada uma das secretarias e ele me explicou um pouquinho sobre o que estava motivando essa mudança aí na composição dos secretariados e inclusive nos cargos que são estratégicos para a prestação de serviço. A gente já tinha antecipado aqui isso, tanto com uma manifestação do prefeito como do próprio secretário de administração, que apontava que a crise já estava instalada, porque a Prefeitura Municipal trabalha aí com comprometimento de 53,1% do seu orçamento apenas com folha de pagamento, que é mais de 50%, mais da metade do orçamento total para conduzir a administração da cidade. E existe uma lei que determina que o limite máximo é de 54%, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Cachoeira do Sul, então, está muito acima daquilo que é chamado de limite prudencial, está extrapolando o que a lei determina e precisa de medidas urgentes. Essa determinação já está ultrapassando, né, o prazo que o prefeito já tinha estipulado, que foi um início de negociação lá em maio. Depois ele teve mais uma manifestação dizendo que não mais pediria e agora estava impondo que essa medida fosse adotada, que foi uma manifestação ali no início do mês de junho, e então agora definitivamente saiu a listinha de cortes. Hoje de manhã tinha essa movimentação na tentativa de reverter, mas parece que os números são decisivos. Talvez os nomes possam ser alterados, mas a mudança no contingente deve ser mantida. Está aí a palavra do secretário de governo. O que tem impactado muito nessa situação financeira da Prefeitura é botar em dia o FAPES, né? Infelizmente o FAPES ele tinha um valor muito grande atrasado e o prefeito se comprometeu em atualizar, ou seja, em fazer com que o futuro dos servidores estivessem garantido após o seu término de trabalho na Prefeitura, na sua aposentadoria. E isso, com outros reajustes que teve no decorrer desses 2 anos e meio, comprometeu significativamente as despesas da Prefeitura, que levou, né, o município a atingir um índice de 53,1%, né, do limite prudencial da folha de pagamento, né? Ou seja, ele passou do limite que é 54%. A partir daí nós temos alguma determinação de obrigatoriedade de, né, redução das despesas, certo? E infelizmente essa redução ela passa, né, para ter um impacto na vida funcional dos servidores. Nós, desde junho, tentamos, né, porque é muito complicada essa situação de mexer com a vida das pessoas, né, é uma situação extremamente complicada, que ninguém gostaria, né, de fazer uma demissão ou reduzir, né, um valor de remuneração dos servidores. Então, na sexta-feira, fechamos uma lista em torno de 50 pessoas, né, e nisto em torno
torno de R$111 mil de economia, enquanto a gente teria que chegar nos R$300 mil por mês de economia para a gente sair desse limite prudencial. Esse limite prudencial ele é muito, o comprometimento da folha de pagamento, né, é muito significativo. Por quê? Porque nós não temos dinheiro para investir em obras, né, nós não temos outros tipos de recurso, né, que não seja para pagar a folha de pagamento. E mesmo assim que sobrasse recurso, né, nós não podemos atingir os 53, 52% da folha de pagamento. A lista oficial não foi divulgada, mas eu consegui apurar ali nos bastidores, pelo menos em algumas secretarias, teve cortes estratégicos. Na Secretaria Municipal de Inclusão Social, um dos nomes que foi ceifado, né, da diretora Karen Asch e do coordenador do projeto que a gente mostrou na última semana, numa reportagem da Helena Caetano, recém-instituído, que reúne 140 crianças, né, numa ação social aí recém-instituída e que deve então já ser, na sua largada, ser cancelado se esse corte for efetivado, né? Esse coordenador vai ser desligado, não tem quem continue conduzindo o projeto que acolhe aí 140 crianças. Na Secretaria Municipal de Esportes, né, na coordenação do secretário Itamar Luz, um nome que coordenava todas as ações administrativas também foi retirado. Portanto, todas as ações administrativas ficariam comprometidas porque não tem outra pessoa que o faça. E, portanto, aí 2 secretários que ficam com os trabalhos comprometidos. Godoy foi um que disse que deixa a secretaria se não vê esses 2 nomes sendo revertidos. Outro nome que eu consegui apurar é que na Secretaria do Meio Ambiente, Pedro Schlabs, que é o responsável técnico tanto pelo Castramóvel quanto pelo Sempra, também teve seu FG cortado. Se ele não mantiver essa ação esse FG mantido, e não continuar respondendo como o técnico por essas 2 ações, nenhum responsável pode manter as ações na substituição ao Pedro, que é o veterinário responsável. Logo, para de funcionar o Sempra e para de funcionar o Castramóvel. Então, são ações aí importantes de governo que param de ter a sua continuidade, né? Então, são 2 atendimentos importantes que não funcionariam mais. Secretaria de Obras, Ronaldo Trojan teve afetados 4 serviços, não conseguia apurar quais deles, mas era outro secretário que se manifestava no sentido de deixar o cargo caso não conseguisse a reversão. Questionei o secretário de governo sobre isso, sobre essa demandada aí que eventualmente aconteceria, e essa foi a resposta. Evidentemente que nenhum secretário quer perder, né, membros da sua equipe, porque todos, né, são fundamentais para a gente poder prestar um bom serviço para a comunidade, né, e alguns ajustes, eventualmente, que tenham que ser feitos, sem dúvida nenhuma, o prefeito José Otávio vai se sensibilizar com isso e vai corrigir alguma eventual falha que nesse apanhado, né, nós tenhamos feito, né? Então vamos tentar com que, primeiro, a gente não sacrifique a comunidade na prestação de serviço, né? E principalmente a Secretaria de Inclusão Social, né, a Secretaria de Saúde e as outras secretarias também, a Secretaria de Educação, né, para que a gente consiga prestar um serviço à altura que a população merece. Olha aí, Daniel Nunes, não está apenas numa linha de fogo com problemas financeiros, mas também de gestão. O prefeito, José Otávio Germano, já que está com risco de ter alguns serviços cortados, serviços importantes, como é o caso do Sempra, como é o caso do Castramóvel, ainda projetos sociais que estão dando sustentação à Secretaria Municipal de Atenção e Inclusão Social, né? E aí, além disso, uma debandada total dos seus secretários, fora os vereadores que provavelmente também devem ter ido bater lá, porque também tem os seus cargos em comissão ali indicados e perde o seu apoio no governo aqui na Câmara, deve estar com a orelha fervendo lá, o prefeito José Otávio Germano tendo que lidar com tudo isso, uma crise financeira e também uma crise política muito grande. Pois é, né, Thelma? É aquela máxima, né, de que governar é realmente fazer escolhas e mais do que nunca, com o orçamento limitado, a prefeitura, a gestão municipal, o prefeito José Otávio Germano vai precisar, de maneira muito sábia, fazer as suas escolhas com os recursos que tem em mãos. Inclusive, né, Thelma, tem entrando hoje na Câmara de Vereadores aquele projeto do ITR que a gente mencionou mais cedo, que é um recurso, um imposto que tem o seu destino até agora garantido para a manutenção do interior, de estradas, e que a ideia é que esse recurso vá para o caixa livre, que seja um recurso livre, né, para o uso da prefeitura. Mas, considerando esse bastidor que você está trazendo, dificilmente esse projeto vai
avançar. A gente não consultou os vereadores, mas Não. no que se apresenta, né? Não, e ainda existe isso, né? Tem toda a crise no campo que deve se instaurar ainda, porque existe o lobby todo sendo feito pelos ruralistas para que o projeto não avance, mas há também todo um El Ninho a ser enfrentado aí, mais uma crise política que se instala a partir do momento em que o prefeito precisa do dinheiro, mas também não tem infraestrutura para garantir condições mínimas no campo. Tentei contato com a secretária Carolina Larrondo, me deu um bolo hoje na agenda de manhã, disse que tinha outros compromissos, gostaria de falar com ela sobre essas estratégias de manutenção do interior. Vamos tentar novamente para trazer aí informações para os nossos telespectadores, como é o nosso compromisso. Hoje à tarde tentarei um novo contato com ela e a gente vai ver como fica e vai atualizando aí para ver se os secretários se mantiveram, se o projeto vai avançar e se a gente consegue respostas da Carolina. Thelma, para o prefeito municipal, afinal, aqui é um espaço de diálogo com a nossa comunidade, tem tantas demandas, essas questões de priorizações, espaço aqui aberto quando ele eventualmente quiser se manifestar, né? Sem dúvida, a gente está tentando uma agenda com ele também, né, Daniel? Precisamos que o prefeito apareça aqui na telinha da TV. Nós temos uma audiência muito consolidada e importante, que também está a fim de respostas, né? Com certeza. Thelma, muito obrigado pelas informações. Thelma falando ao vivo e trazendo detalhes sobre estes cortes, portanto, de servidores aqui na Prefeitura de Cachoeira do Sul. Thelma, obrigado pelas informações. Boa tarde. Boa tarde, Nunes. Boa tarde para quem está em casa.